Uma vela tremula na escuridão total. Adão tem 700 anos e está morrendo. Ele chama seu filho Sete para perto. E se tudo o que você conhece sobre Deus fosse mentira? Não apenas uma história diferente, mas a verdade escondida por milhares de anos. 7. Preciso contar o segredo mais perigoso do mundo. Os governantes deste mundo não querem que você saiba quem realmente somos. Você não vai acreditar no que o Apocalipse de Adão revela sobre Deus. 7 se aproxima do pai no quarto escuro. A respiração de Adão está fraca, mas suas palavras são claras. Filho, antes de eu e Eva vivermos na terra, éramos seres de pura luz. Não fomos feitos do pó como contam nas histórias. Vivíamos em um lugar além deste mundo físico. Éramos eternos, brilhantes, parte de algo maior que tudo isso. Mas então algo terrível aconteceu com a gente. Fomos jogados para baixo, presos em corpos de carne. E não foi o Deus verdadeiro que fez isso conosco. Foi um ser menor, um criador com muito poder, mas cheio de defeitos. Por que esse falso Deus nos prenderia aqui? 7 escuta cada palavra com o coração acelerado. Esse criador fez o mundo material por orgulho e desejo de controlar. Ele se declarou o único Deus e exigiu obediência total. Colocou governantes espirituais chamados arcontes para nos vigiar. Eles garantem que ninguém escape desta prisão. O conhecimento se tornou perigoso porque revela a verdade. A sabedoria virou inimiga dos governantes deste mundo. Criaram uma mentira que dura até hoje. Dizem que o Deus deste mundo é o único que existe. Que os humanos foram criados apenas para servir e obedecer. Mas eu me lembro do que perdemos. 7. Me lembro quando não éramos prisioneiros da carne. Me lembro da traição e da mentira sobre nosso pecado. E se comer da árvore não foi o erro? E se foi o primeiro passo para recuperar nosso conhecimento perdido? O verdadeiro crime não foi rebelião, foi despertar. Os governantes temem uma coisa acima de todas. Não o conhecimento de ciências ou civilizações, mas o conhecimento da nossa verdadeira natureza divina. Por isso as religiões sempre pregam obediência em vez de perguntas. Por isso reescrevem a história para servir seus planos. Por isso queimam livros e silenciam vozes que questionam demais. Se as pessoas soubessem a verdade, o sistema desmoronaria. Mas existe esperança para a humanidade, meu filho. Virá um tempo em que vamos lembrar quem somos. A verdade vai romper as camadas de engano. O falso Deus não vai permitir isso facilmente. Ele vai mandar seus agentes para destruir esse conhecimento. Por enquanto, confio essa verdade a você. 7. Um dia virá alguém, um iluminador, que trará isso de volta ao mundo. Quando isso acontecer, tudo vai mudar para sempre. Mas pai, como saberemos quem é esse iluminador? Adão respira fundo antes de continuar seu relato. Esse ser não virá do reino do falso Deus. Não nascerá da carne como nós fomos presos. Ele virá de cima, do reino de onde fomos expulsos. Descerá neste mundo corrompido não para governar, mas para expor toda a mentira que nos prende aqui. Quando o iluminador chegar, os governantes vão entrar em pânico. Farão de tudo para silenciá-lo porque sua presença ameaça o sistema. Este mundo funciona na ignorância e é mantido pelo engano. No momento que as pessoas perceberem que foram presas, tudo desmorona. Por isso vão distorcer a verdade sobre o iluminador. Criarão histórias falsas e ensinamentos mentirosos sobre ele. Espalharão mentiras sobre quem ele é e por que veio. Já sei exatamente como farão isso. 7. A história será reescrita muitas vezes. Diferentes nações e governantes vão pegar a história dele. Vão mudá-la para servir seus próprios planos. Alguns dirão que ele é profeta, outros que é Deus, outros que é só homem. Mas ninguém poderá dizer o que ele realmente é. Um destruidor do sistema, vindo de fora para quebrá-lo. As pessoas vão brigar sobre os detalhes da vida dele. Sobre seu nome, de onde veio, o que realmente ensinou. Alguns construirão religiões inteiras ao redor dele. Mas em vez de espalhar sua mensagem verdadeira, vão criar mais controle. Os mesmos governantes que o temiam vão distorcer suas palavras.
Vão usá-las para manter a humanidade cega e submissa como antes. Para a maioria, a verdade ficará enterrada sob camadas de rituais. Mas haverá aqueles que enxergarão através do engano. Eu os chamo de geração sem rei. Pessoas que não se curvam aos governantes deste mundo. Que não aceitam autoridade cegamente. Esses vão lembrar e procurar a verdade escondida. Quando a encontrarem, o controle do falso Deus vai enfraquecer. Mas, Pai, como reconheceremos esses sinais quando chegarem? Quando o iluminador vier, o mundo não vai recebê-lo bem. Os governantes vão chamá-lo de mentiroso e herege. Vão dizer que ele é um perigo para a sociedade. Tentarão apagá-lo e suprimir seu conhecimento. Mesmo depois que ele partir, passarão séculos tentando reescrever quem ele era. Mas a verdade nunca desaparecerá completamente, meu filho. Sobreviverá em sussurros. Em textos escondidos. Naqueles que se recusam a aceitar as mentiras. O falso Deus pode controlar este mundo. Mas ele não controla tudo que existe. O poder real vem de além do alcance dele. E um dia essa verdade vai romper todas as barreiras. 7. Há outro segredo que poucos sabem. Seu nascimento não foi comum como os outros. Houve interferência de uma força além deste reino. Os governantes que se dizem deuses ficaram apavorados. Depois que eu e Eva fomos jogados no mundo material, algo mudou. Nossos primeiros filhos, Caim e Abel, nasceram no sistema do falso Deus. Seus destinos já estavam decididos desde o início. Caim seria violento, um instrumento do caos. Abel seria inocente, uma vítima no jogo deles. Mas quando Abel morreu e Caim foi amaldiçoado, algo impossível aconteceu. 3 seres misteriosos apareceram para nós. Não eram arcontes nem governantes deste mundo. Eram do reino superior de onde fomos expulsos. Eram luminosos, além da forma física, além da corrupção. Tinham um propósito: garantir que uma linhagem carregasse a verdade. Como eram esses seres, Pai? A presença deles era esmagadora, Filho. Eu não podia vê-los completamente, mas sentia e ouvia. Não eram limitados pelas regras deste mundo. Falaram do Deus verdadeiro, aquele além do falso Criador. Disseram que minha linhagem não podia se perder. O conhecimento do reino superior tinha que sobreviver. Eva foi escolhida para ter outro filho. Mas dessa vez o processo foi diferente de tudo. Não houve interferência do falso Deus. Nenhuma influência dos arcontes tocou você. Seu nascimento foi puro. 7. Sua essência não está totalmente presa no mundo material. Você carrega algo em seu ser que os governantes não podem tocar. Uma conexão direta com o conhecimento roubado de nós. Você é uma ponte viva para a verdade. Os governantes sabiam disso quando você nasceu. Viram que você era uma ameaça ao sistema deles. Se sua linhagem continuar, sempre haverá quem questione. Quem procure a verdade e recuse ser controlado. Não era só sobre uma criança, era sobre impedir uma linhagem inteira. Uma linhagem que um dia poderia desfazer tudo que o falso Deus construiu. Os arcontes tentaram interferir de todas as formas. Mandaram agentes e seguidores para vigiar você. Para manipular eventos e dirigir a história. Introduziram distrações, conflitos, sistemas de controle. Qualquer coisa para afogar a verdade. E na maior parte, eles conseguiram. Por gerações, o conhecimento se fragmentou. Virou mitos e meias-verdades reescritas para servir os governantes. Mas a verdade ainda pulsa em sua linhagem. 7. Pai, os governantes são realmente deuses? Meu tempo está acabando, mas você precisa saber isso. Os governantes deste mundo, os arcontes, nunca foram deuses. São entidades antigas, mas não são os verdadeiros criadores. São impostores que tomaram controle deste reino material. O maior truque deles foi convencer a humanidade a adorá-los. Deixe-me contar como esses governantes chegaram ao poder. Antes da criação deste mundo físico, só existia o reino superior. Um lugar de conhecimento puro e existência sem filtros. O Deus verdadeiro não criou como os humanos entendem. Não havia limites,
hierarquias ou governantes exigindo submissão. Então algo mudou no equilíbrio de tudo. Um ser rebelde e arrogante emergiu das regiões inferiores. Esse ser, depois chamado de Demiurgo, não era todo-poderoso, mas era profundamente ambicioso e queria criar algo próprio. Algo que pudesse controlar completamente. Então formou este mundo não por amor ou sabedoria divina, mas por ignorância, uma criação falha de um ser falho. Para manter controle, estabeleceu uma hierarquia de arcontes. Governantes que aplicariam sua autoridade sobre tudo. Esses arcontes não eram anjos, eram executores. Barreiras entre a humanidade e a verdade. Garantiam que ninguém escapasse da prisão do mundo material. E eles se alimentam de uma coisa: obediência cega. Como eles nos enganaram por tanto tempo. Pai? Os governantes não criaram a humanidade como as pessoas acreditam. Eu e Eva já existíamos no reino superior antes de sermos jogados aqui. Fomos enganados, presos em corpos físicos. Depois manipulados para pensar que éramos criações do Demiurgo. Desse momento em diante, a história foi reescrita. Tudo para manter a humanidade cega sobre suas origens. Os governantes estabeleceram religiões, leis e estruturas sociais. Tudo projetado para manter as pessoas em submissão. Os arcontes trabalham através do engano constante. São as vozes por trás de falsos profetas. As mãos que moldam instituições de poder. Os que distorcem a história para manter controle. Dão à humanidade conhecimento suficiente para funcionar, mas nunca o bastante para se libertar. Recompensam a fé cega e punem quem faz muitas perguntas. Quando pessoas tentaram expô-los ao longo da história, foram silenciadas. Marcadas como hereges, párias ou loucos. A mensagem é clara. 7. O mundo não é o que parece ser. Tudo que ensinaram sobre a criação foi manipulado. Os governantes temem uma coisa acima de todas: consciência. Se as pessoas perceberem que nunca foram feitas para serem escravas, se lembrarem a verdade de suas origens, o sistema inteiro desmorona como castelo de cartas. O poder dos arcontes é construído em ilusão. E ilusões só duram enquanto ninguém olha muito de perto. Mas descobrir a verdade tem um preço alto. Os arcontes não toleram desafio ao seu poder. Vão atacar quem busca conhecimento, usando todas as ferramentas para mantê-los em silêncio. Controlaram a história por milhares de anos. E não vão desistir sem uma luta feroz. A batalha não é lutada com armas, mas com entendimento. O primeiro passo é enxergar através da mentira. Pai, como posso lutar contra algo tão poderoso? A voz de Adão endurece com urgência. Uma vez que você entende a verdade, não há volta. Os governantes aperfeiçoaram seu sistema de controle. E uma de suas maiores armas é o próprio tempo. A ilusão da história, a reescrita do passado. A manipulação cuidadosa de registros. Tudo projetado para que ninguém veja o quadro completo. O passado não é o que as pessoas acreditam. Os governantes alteraram, remodelaram e apagaram civilizações inteiras. Civilizações que ameaçavam seu domínio. A história é um campo de batalha, filho. E a guerra tem sido travada por milênios. Cada império, cada religião, cada lei aplicada. Tudo vem da mesma fonte, os arcontes. Eles infiltram a liderança humana. Garantem que só quem serve ao sistema sobe ao poder. Quem resiste simplesmente desaparece. Seus legados são enterrados, ensinamentos corrompidos, nomes apagados. As primeiras gerações depois do meu exílio não eram primitivas. Os primeiros descendentes seus carregavam conhecimento verdadeiro. Sabiam que os governantes deste mundo eram impostores. Preservaram os segredos de nossas origens. Por um tempo, havia esperança real. Construíram estruturas alinhadas com padrões celestiais. Codificaram mensagens em pedra. Criaram símbolos com avisos para gerações futuras. Mas os arcontes retaliaram com força total. Viraram humanos uns contra os outros. Corromperam linhagens e introduziram falsos deuses. As primeiras guerras não eram por terra ou recursos.
Eram pelo controle do conhecimento. Os grandes dilúvios, a queima de bibliotecas, a destruição de culturas. Nada disso foi aleatório ou acidental. Cada evento foi orquestrado para resetar a história, para limpar a lousa e garantir que a humanidade permanecesse cega. Como podemos recuperar o que foi perdido? Os governantes apagaram civilizações que lembravam demais. Substituíram por histórias que serviam sua narrativa. Sempre que a humanidade chegava perto de recuperar a verdade, uma nova catástrofe acontecia. Guerras, pragas, colapsos de sociedades inteiras. Sempre garantindo que os sobreviventes reconstruíssem sem memória. Até os registros que sobreviveram foram adulterados. Os textos que as pessoas acreditam serem sagrados foram reescritos pelas mesmas forças contra as quais eles deveriam avisar. Escondidos neles há fragmentos de verdade, mas estão cercados por distorções feitas para enganar. Os arcontes permitem que as pessoas busquem conhecimento, mas só dentro dos limites que eles controlam. Encorajam debate, mas só entre ideias já corrompidas. Não temem a crença cega. Temem aqueles que olham além do que foi dado. 7. O tempo é a maior decepção de todas. O que as pessoas chamam de história é uma ilusão construída. Uma série de resets controlados para impedir que descubram quem realmente são. Os governantes sabem que a humanidade pode se libertar e farão qualquer coisa para prevenir isso. O passado não está perdido, está escondido. Quem o procura deve estar preparado para enfrentar forças eternas. Pai, há algo mais que preciso saber? A voz de Adão fica ainda mais urgente. O que vou revelar agora é conhecimento perigoso. Algo que os governantes tentaram enterrar por milênios. A humanidade nunca foi feita para ser escrava neste mundo físico. A prisão da carne, o ciclo de nascimento e morte, o sofrimento constante, tudo foi projetado para prender almas humanas, para impedi-las de lembrar o que realmente são. O falso Deus e seus arcontes criaram este mundo não por amor divino, mas como um ato de contenção e controle. A alma humana nunca pertenceu a este lugar. Ela pertence ao reino superior, além da matéria e do tempo. Mas os governantes precisavam de energia, controle e submissão. Precisavam de adoração constante. Então criaram a maior decepção de todas. Convenceram a humanidade que este mundo é tudo o que existe. Que a única fuga é através de obediência e aceitação do sofrimento. Cada humano carrega um fragmento do divino. 7. Uma centelha do reino superior que os governantes não podem suprimir totalmente. É isso que torna os humanos únicos. Mas também é o que os torna alvos. Como eles nos mantêm distraídos da verdade. Os governantes projetaram o mundo físico como distração, cheio de ciclos infinitos de luta, conflito e tentação. Mantém a humanidade focada em sobrevivência, em desejos triviais e divisões sem sentido, para que ninguém tenha tempo ou clareza para ver a verdade. O maior truque foi fazer a humanidade acreditar que o corpo físico é tudo. Corromperam a própria ideia da alma. Transformaram em algo vago, amarrado aos sistemas deles. Criaram doutrinas que ensinam as pessoas a temer punição, a buscar salvação só através das instituições que controlam. Mas vou deixar uma coisa clara, meu filho. Esses governantes não são os verdadeiros juízes das almas humanas. Eles não têm poder além deste mundo. A autoridade deles é uma mentira completa. O que acontece quando alguém morre? Pai? Quando uma pessoa morre, os governantes estão esperando. Aparecem como seres de luz, figuras divinas, vozes familiares. Tentam atrair a alma de volta ao sistema deles. Convencem a reencarnar, a voltar ao ciclo de controle. Apagam memórias, resetam identidades. Mandam almas de volta em novos corpos, garantindo que a humanidade nunca perceba que está presa. Por isso nascemos sem memória de vidas passadas. O sistema é projetado para nos manter ignorantes. Mas existe uma saída desta prisão. Aqueles que reconhecem a ilusão podem se libertar. Os governantes dependem de engano para nos prender.
Mas se uma alma enxerga através da ilusão, se recusa a obedecer e ser levada de volta ao ciclo, ela pode escapar para sempre. Pode voltar ao reino superior além do alcance do falso Deus. 7 se inclina mais perto do Pai. Adão baixa ainda mais a voz. O que vou contar agora quase ninguém sabe. Os arcontes nunca foram invencíveis. Houve um tempo em que a humanidade lutou contra eles. Pessoas que viram através da ilusão completamente. Que desafiaram o controle dos governantes. Mas eles foram apagados da história. Pai? Não eram apenas rebeldes questionando a autoridade. Eram pessoas que conheciam a natureza da prisão. Sabiam como os governantes operavam. E encontraram formas de resistir ao poder deles. Alguns desapareceram sem deixar rastro. Outros viraram mitos com histórias distorcidas. Os governantes não podiam permitir que soubéssemos que escapar era possível. Reescreveram a história, marcando essas pessoas como loucos ou hereges perigosos. Garantiram que seus ensinamentos fossem perdidos ou distorcidos, transformados em algo que reforçava o sistema que tentavam destruir. Mas eu me lembro da verdade. 7. Falo de um tempo antes do bloqueio completo. Antes dos governantes aperfeiçoarem seus métodos de controle. Civilizações antigas tinham o conhecimento de escape. Não apenas fragmentos ou mensagens escondidas, mas métodos reais de se libertar da influência dos arcontes. Construíram estruturas alinhadas com forças cósmicas. Lugares onde as barreiras entre este mundo e o reino superior eram mais finas. Entendiam a verdadeira natureza da alma humana. E passaram esse conhecimento cuidadosamente aos que estavam prontos. Como os governantes responderam a essa resistência? Os governantes responderam com força total. Culturas inteiras foram eliminadas. Suas cidades engolidas pela terra. Seus ensinamentos queimados até virar cinzas. Criaram novos sistemas de crença para substituir os perdidos. Sistemas que mantinham obediência em vez de libertação. Mas traços ainda permanecem no mundo. Símbolos esculpidos em pedra. Textos proibidos escondidos em arquivos secretos. Tradições orais passadas através de gerações apesar dos riscos. Se alguém olhar cuidadosamente, a evidência ainda está lá. Essas resistências antigas não eram apenas espirituais. Eram confrontos diretos com os próprios governantes. Havia quem aprendeu a ver os arcontes, a reconhecer sua influência e até enfraquecê-los. Os governantes dependem de engano e ignorância humana. Mas quando são expostos e reconhecidos, quando seus truques não funcionam mais, eles perdem seu poder sobre nós. Houve momentos na história quando isso aconteceu em grande escala. Breves momentos quando o controle dos governantes vacilou. Mas cada vez eles retaliaram com força, resetando civilizações, reescrevendo história, garantindo que ninguém lembrasse o que tinha acontecido. Pai, existe algo que os governantes temem mais que rebelião? 7 olha intensamente para Adão. Há algo além do alcance deles. Algo que temem mais que conhecimento ou revolução. Adão fala sobre os outros. Seres que nunca fizeram parte do engano dos arcontes. Nunca presos pela prisão da matéria. Existem fora deste sistema, além das falsas camadas de realidade. Esses seres não controlam nem exigem adoração. Não buscam poder sobre ninguém. Mas eles observam e esperam. Sabem o que foi feito com a humanidade. E sabem que eventualmente alguns vão escapar. Por que os governantes temem tanto esses outros? Os governantes passaram eras tentando cortar nossa conexão com eles. Cada doutrina, cada texto reescrito. Cada distorção da história foi para apagar sua existência da memória. Porque quando uma alma lembra, quando realmente desperta, ela pode chamar por eles. E quando isso acontece, os governantes perdem o control. Por isso certas pessoas desapareceram sem explicação ao longo da história. Não porque foram mortas ou falharam, mas porque conseguiram se libertar. E os governantes não tinham poder para impedi-las. Os outros deixaram mensagens para nós. Não nos textos controlados pelos governantes. Não nas instituições feitas para enganar.
mas nos lugares que os governantes não podem alcançar. Em sonhos, em visões, nos momentos entre vida e morte. Quando as ilusões do mundo físico começam a quebrar. Aqueles que realmente procuram vão encontrá-los. Não através de crença cega ou seguindo outro sistema de controle, mas através de experiência direta e pessoal. Os governantes sabem disso e temem mais que tudo. Uma vez que esse conhecimento é entendido, não há volta. 7. Os governantes vão tentar suprimi-lo. Vão atacar, manipular e enganar. Mas não podem apagar a verdade completamente. Os outros estão observando. Sempre estiveram observando. E estão esperando por aqueles prontos para ver. Adão fecha os olhos por um momento. Sua respiração está mais fraca agora. Meu tempo acabou, mas você carrega a verdade. Lembre-se, somos mais que carne e osso. Somos centelhas de luz presas na escuridão. Mas a luz sempre encontra um caminho. Os governantes podem controlar este mundo. Mas não podem controlar o que somos por dentro. A verdade vive em você e em sua linhagem. Um dia, o mundo vai despertar.